Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalho e Previdência. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, que é o assédio moral e o assédio sexual nas relações trabalhistas. Esse é um tema que ele é meio difícil de se tratar, porque normalmente acontece às escondidas, né? Uma ação ela é escondida por parte do assediador e muitas das vezes a vítima, a pessoa que é assediada, tem receios, né? De comunicar, de denunciar, e com isso traz prejuízos, né? Tanto à saúde mental como ao ambiente de trabalho. Mas antes de começar, a gente vai soltar a nossa vinheta. Então, é uma situação complicada a comprovação do assédio moral e sexual, principalmente porque, como eu disse, é feita às escondidas. E o assediador, ele normalmente tem condutas reiteradas, Sim. né? E reiteradas e com cunho de muitas das vezes de conotação sexual. De favorecimento sexual, isso. né? E na maioria das vezes, a maioria dos casos de assédio sexual envolve o superior hierárquico e ele usa essa posição para tentar obter essa vantagem em detrimento da vítima. Sim, e também tem o assédio entre empregados, né, do mesmo nível hierárquico. Esse é o conhecido assédio vertical, que se dá entre empregados que têm o mesmo patamar dentro da empresa e, consequentemente, esse tipo de assédio traz também um assédio moral, que seria a questão do seguinte: envolver fofocas com outros colegas ver esse ambiente que a vítima está inserida e começa aqueles burburinhos, aquelas falácias, né? Isso tudo gera um prejuízo para a vítima, além do assédio sexual que a vítima já vem sofrendo. Sim, e consequentemente a saúde mental do empregado e também a vida pessoal e profissional, porque querendo ou não será criado um ambiente hostil, né? Exatamente. Onde a pessoa muitas das vezes será insuportável continuar com o vínculo empregatício. E também aquelas piadinhas, né? Convites, elogios, isso tudo pode ser considerado assédio sexual. Isso pode ser considerado assédio sexual. É importante que a pessoa saiba identificar o que é um assédio sexual e o que não é um assédio sexual nas relações trabalhistas. Como, por exemplo, começa, como você falou agora, elogios descabidos, desnecessários, esse tipo de comportamento de estar sempre em cima, de estar sempre comentando da roupa, tocando, né, encostando na pessoa. Sim, e aquela questão também, muitas das vezes, ela tem que ser reiterada, né? Isso. Na maioria dos casos, a jurisprudência hoje em dia entende que para caracterizar o assédio sexual e o assédio moral nas relações trabalhistas, devem haver dois requisitos: a habitualidade e que seja habitual por um período de tempo, e reiteradas, que essas práticas abusivas sejam reiteradas. E para a pessoa tentar buscar alguma eventual reparação moral, por isso, é necessário que o empregado faça a comprovação desse assédio para a empresa ou para algum canal de denúncia, se possível, através de e-mail. É importante também que a pessoa deixe que esse fato é conhecimento de todos, conte para colegas o que está acontecendo, busque efetivamente um amparo da empresa. E se nada for feito pela empresa, aí sim poderá ser cabível uma possível indenização em um processo trabalhista. Sim, mas a empresa ela tem que adotar algumas posturas, como compliance, né, treinamentos, né, um canal de denúncia. Exatamente. Mas principalmente a lei fala, a Constituição fala que é obrigação do empregador garantir um ambiente de trabalho saudável. E
não tem nada de saudável quando existe o assédio moral e o sexual. Eles muitas das vezes andam juntos, né? O assédio moral tanto o sexual. Isso. Porque querendo ou não, o sexual, o assédio sexual e o moral, ele faz com que a pessoa se sinta diminuída, né? Diminuída, a pessoa costuma se isolar das recreações da empresa, ela começa a demonstrar quadros depressivos, ansiedade, até mesmo burnout, por esse tipo de violência que ela sofre, né? E, como você disse, a empresa tem que criar políticas internas ali de combate a esse tipo de atitude, promover palestras, eventos relacionados a esse tema para evitar esse adoecimento desnecessário dos colaboradores. E também, consequentemente, são condutas alheias ao contrato de trabalho, e se porventura a empresa não demonstrar que puniu o assediador, que tomou todas as medidas necessárias para cessar aquela conduta, ela pode ser responsabilizada, inclusive, por dano moral. Mas ainda assim tem a questão do empregado conseguir também, né, na Justiça do Trabalho, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso, por ter ficado tão insuportável aquele ambiente de trabalho que ele não consegue mais nem ir trabalhar, que ele não se vê mais colocado em situações, e na maioria das vezes acontece sim de o empregado procurar a Justiça do Trabalho para pôr fim nessa relação trabalhista. Já extrapolou demais o que podemos dizer assim, até a vida pessoal do empregado. Sim, e também são questões distintas ao contrato de trabalho, né? O empregador não fazendo o que tem que ser feito para evitar essa situação caracteriza um ilícito, né? O descumprimento das obrigações do contrato de trabalho, né? E também acontece do empregado não suportando pedir demissão. Exatamente, né? Acontece muito. E às vezes o assédio, principalmente o moral, ele serve para que isso aconteça, né? O empregado se sinta tão incomodado a ponto de pedir demissão e, consequentemente, perdendo seus direitos, né? Exatamente, você falou... Sem ter dado causa, Exatamente, né? sem ter dado causa. Você falou agora do assédio moral. É engraçado que nas relações trabalhistas existem assédio moral tanto do não cumprimento de metas, do empregado ter que pagar a prenda na frente de todos. Um outro também que eu posso citar aqui, expor o nome do funcionário em telão para todos os demais funcionários de que ele não cumpriu aquela meta determinada pela empresa. Há também o assédio moral de deixar a pessoa de lado, não envolvê-las nas relações cotidianas da empresa. Há também o assédio em relação a tirar tarefas essenciais da atividade do empregado, reduzir a capacidade dele dentro da empresa, passar para outro funcionário e deixar, às vezes, que aquele funcionário não se sinta útil e não exerça suas atividades dentro da empresa. Isso também é uma forma de assédio. Sim, e, consequentemente, é uma forma de extinção do contrato através da rescisão indireta. Exatamente. Agora, uma questão que tem que tomar cuidado é porque, normalmente, pelo menos em regra, o dever de produzir a prova vai ser do empregado. Isso. Em alguns casos, né, em caso de assédio sexual, admite-se a inversão do ônus da prova, mas tem que ter uma verossimilhança, né, das alegações. Isso significa que tem que ter vestígios, né, indícios. Então, e-mails, mensagens... se for o caso, gravações. Sim, se a pessoa sentir que está sofrendo, passando por um tipo de situação dessas, mandar um e-mail para o RH da empresa informando tudo que está acontecendo, pedindo providências nesse sentido. Até mesmo boletim de ocorrência. Até mesmo boletim de ocorrência. Até porque o assédio sexual é crime, está previsto no artigo 216A do Código Penal. E a empresa deve tomar atitude para resguardar esse empregado, até mesmo uma denúncia criminal nesse sentido. Sim.
E é uma situação complicada porque o trabalho, a contraprestação do trabalho é o salário, e o salário provém a família, né? Aí, por conta de uma postura inadequada, Sim. muitas das vezes, que a empresa deixa de punir, deixa de repreender, faz vistas grossas, isso né, persistindo, além da queda na produtividade, se torna um possível motivo para uma incapacidade temporária para o trabalho. Exatamente. Porque não tem como a saúde mental do empregado ser preservada, da empregada, no caso. Pode acontecer com o homem, com o empregado, Sim. mas normalmente é com a empregada. A maioria dos casos, sim, né? faz com que ela entre num ambiente insuportável, porque às vezes cria-se aquela fofoca, né, que pode chegar no ouvido do marido, né, da família e outra coisa. Logicamente, para se caracterizar o assédio, a investida não pode ser retribuída, né? Exatamente. Então, mais um motivo para se buscar denunciar, né? Sim. Por isso que a empresa tem que ter um canal de sigilo, até mesmo porque ninguém vai se sentir à vontade, né? Porque normalmente pensa-se que vai perder o emprego. Exatamente. Quando denunciar. Isso sem falar quando o assédio parte do dono, né? Esse é um dos mais complicados, né? Não tem ninguém superior a ele para que possa fiscalizar a atitude dele, Sim. né? Há também um tipo de assédio que é muito conhecido na jurisprudência, que é o assédio institucional. Você já ouviu falar desse assédio? Já sim. Explica pra gente o que é. Esse assédio existe nas grandes empresas, como, por exemplo, cumprimento de metas excessivas. Vou dar um exemplo de uma farmacêutica, não vou citar nomes, claro, que era tão rigorosa na jornada de trabalho do empregado, que ele tinha que cumprir uma determinada jornada, mas só que por ser tão grande a carteira de clientes, o empregado não conseguia cumprir no horário previsto do contrato de trabalho, que seria das 8 às 18. Então, o funcionário, na maioria das vezes, excedia essa jornada de trabalho. E isso seria um assédio institucional, que é o que coloca uma meta excessiva sobre o funcionário, uma meta de cumprimento de atendimentos. Às vezes impossível, né, de ser cumprida. Impossível, né, de ser cumprida. Tá certo. E basicamente, essa consequência disso tem que, querendo ou não, tem que demonstrar que trouxe para a vida íntima, né? Para ter um dano moral. Um dano existencial tão grande que fez com que o empregado reduzisse a sua capacidade de trabalho, que ele não consiga exercer a sua atividade. É um estresse tão grande, às vezes, para o funcionário, que quando ele pensa de exercer a atividade dele, ele entra em pânico. Sim, e até a questão que até, se você for analisar, é até uma consequência e até óbvio. Normalmente, antes do empregado buscar a Justiça do Trabalho, ele já sofreu um tanto suficiente, não todas as situações, mas acontece de forma não tão incomum, de já ter havido algum afastamento médico anterior. E aí, com esse afastamento médico anterior, às vezes relacionado a questões psiquiátricas, é mais uma coisa para se mostrar que a postura do empregador tem que ser diferenciada. Exatamente. Justamente para garantir a situação, porque a situação de saúde, né, do meio ambiente saudável no trabalho. Sim. Principalmente se o empregado, além das condutas ilícitos, dos atos ilícitos, ele relatar também for do conhecimento do empregador que ele vem sofrendo algum problema, algum tratamento de ordem psiquiátrica. E detalhe, não precisa ser após a contratação, pode ser um problema que ele já trata desde a infância. Só que aí o que acontece? O ambiente de trabalho pode estar agravando, né, essa condição. E aí vai ter o nexo de causalidade, né? E aí vai sim ser responsabilidade civilmente o empregador, né? Exatamente. Esse ponto desse assédio institucional caberia
é muito parecido com o assédio sofrido pelo superior hierárquico direto, Sim. que não teria alguém acima dele que pudesse fiscalizar essa conduta. Sim, não, e com certeza é uma situação complicada que tem que ser, como que eu vou dizer, relatada principalmente na justiça, porque o empregado, quando está sofrendo esse tipo de situação, ele não deu causa. Então, onde se deve resolver, onde que deve a tutela jurisdicional deve ser acionada justamente para que um juiz do trabalho, né, através do auxílio de um advogado, reverta isso. Lembrando que a medida não é só exclusivamente requerer a extinção do contrato de trabalho. Sim. A medida correta, muitas das vezes, é uma providência na vigência do contrato, buscando a justiça do trabalho, inclusive com o contrato ativo. Há a possibilidade, então, do funcionário entrar na justiça para buscar essa possível reparação e continuar com a relação de trabalho. Sim, principalmente por ser a relação do contrato de trabalho a regra, a continuidade, perdão, é uma regra. É a regra. Então, veja bem, a pessoa entrar na justiça, às vezes ela não tem tanta prova, não tem, ela pode, né, requerer, assim, ao meu ver, uma produção de prova antecipada, ou então mesmo movendo uma ação trabalhista pedindo apenas um dano moral, né? Já na fase de conhecimento, porque nisso ela não é obrigatoriamente, ou ela entra com a rescisão indireta, se for do interesse, dizendo que vai trabalhar até o final, é possível, mas dependendo do que ela vem sofrendo, é impossível, é insuportável. Então, ela, querendo ou não, vai acontecer que inclusive, o próprio legislador, quando foi falar da rescisão indireta, deu a opção que é permitido, principalmente se houver atividades incompatíveis ou tiver algum descumprimento grave do contrato de trabalho, é possível o empregado suspender as atividades. Aí, veja bem, como que a empregada continua trabalhando num ambiente tão hostil, né? Aí, nos casos de assédio sexual, o empregador tem que afastar o empregado que comete o assédio ou transferi-lo para outro local, porque, na verdade, a culpa não é da vítima. A vítima não pode ser penalizada em momento algum. Não pode. Inclusive é exatamente o que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa não consegue provas num primeiro momento, ela tem que tomar algumas atitudes, às vezes atitudes drásticas. E, inclusive, nesse caso, seria buscar um advogado e fazer uma ação de produção de prova antecipada, ou então a própria ação. Porque, de qualquer forma, a situação é sempre a seguinte. Antes de se tirar dúvida com o advogado, o ambiente já é muito hostil, já é tudo muito insuportável. Se tomou a proporção de procurar isso, já está insuportável. Eu já vi um caso que a pessoa estava sofrendo um assédio sexual no trabalho e ela buscou o superior hierárquico, né? E explicou e contou toda aquela situação que estava sofrendo. E logo depois, essa pessoa foi demitida. Isso seria uma dispensa discriminatória? Sim, igual eu lhe disse, tem que demonstrar a relação, né? Se porventura o empregador, ele, após a denúncia, ele escolher demitir a assediada e ela provar isso, e aí isso normalmente é por testemunhas, né? É uma situação complicada, mas de qualquer forma tem que ter a prova, né? Tem que ser demonstrada essa relação, mas poderia sim ser considerada uma dispensa discriminatória. Perfeito. Pois é, então nós falamos bastante aqui sobre o tema. Outro ponto importante, a empresa não pode fingir que não está vendo esse tipo de situação dentro do ambiente dela, até porque é um papel, a empresa tem um trabalho social que é além dela ganhar dinheiro,
tem uma função social, né? social a empresa. Então, a empresa tem que promover políticas internas, ressaltando novamente esse detalhe. Políticas internas dentro da empresa, igualdade salarial, oferecer competitividade de forma que equalize tanto o homem quanto a mulher conseguir cargos de gestão, cargos de confiança. Hoje, o ideal é se adotar posturas de compliance, né? Isso. Para que não tenha cursos. Sim, né? Para que não tenha esse tipo de situação. E se tiver, cesse. Inclusive, o compliance tem muitos casos que tem o acompanhamento de psicólogos, né? Fazem entrevistas com vários funcionários, né? Então, querendo ou não, é uma atitude que a empresa deve implementar. Ainda mais quando se tratar de uma grande empresa, né? Com vários funcionários. Exatamente. E é normal acontecer um caso ou outro. O que não pode ser normal é a falta de providências por parte do empregador. E assim, acontece também, principalmente no assédio sexual, a vítima passa a se reprimir, às vezes até por falta de informação, ela pensa que ela tem que ficar calada, ela tem que aguentar aquela situação. Então, não. Se você é vítima ou se você já foi vítima, se você conhece alguém que é vítima desse tipo de assédio, ensine, fale que tem que denunciar, tem que buscar os direitos, não pode deixar isso passar em branco e muito menos ficar suportando essa situação, porque vai chegar um momento que a pessoa está tão cansada e tão sobrecarregada daquilo que ela, na maioria das vezes, ela desiste da vida profissional dela. Sim, e veja bem, é questão que causa afastamento por incapacidade temporária do trabalho e é aquele risco, né? Se a perícia médica do INSS não constatar, né, o afastamento, porque é uma doença, é um problema, né, o problema psiquiátrico é um problema silencioso, às vezes a pessoa está ótima. Exatamente, fica guardando aquilo para ela até que chega uma hora que vira uma bomba relógio. Exatamente, então ela tem que cuidar, ela tem que ser, querendo ou não, ela tem que denunciar. Exatamente. Tanto é que se não denunciar e chegar na Justiça do Trabalho, a primeira questão vai ser a seguinte: a conduta foi reiterada? Sim. Chegou ao ouvido do empregador? Não. Então não é complicado. Não preencheu os requisitos e aí vai depender muito da prova, vai depender muito do entendimento do julgador. E lembrando que é um tipo de situação que é considerada grave, inclusive crime, e nada mais natural do que levar adiante. É claro. Ainda mais se estiver afetando a relação contratual, né? A relação de emprego. Certo. Então, pessoal, com isso nós falamos do assédio moral, do assédio sexual nas relações trabalhistas, como que esses assédios são configurados, demos dicas de como fazer provas nesse sentido para uma eventual indenização, explicamos de como deve ser a conduta da empresa nesses casos, Sim. que ela deve adotar certas práticas. E com isso nós encerramos o nosso podcast de número 5. Espero muito que vocês tenham gostado. Preparamos esse conteúdo com muito carinho. Sim, e deixa alguma sugestão de conteúdo, né? Algumas perguntas, para a gente poder abordar em um dos nossos, Exatamente. Dos nossos encontros. E você pode deixar nos comentários, enviar nas nossas redes sociais. Sim. Esperamos que vocês tenham gostado. E até breve. Até breve, gente. Tchau. Tchau.